posso atuar para reduzir o período de serviço do rebanho? Pessoal, essa pergunta ela é muito interessante de ser respondida. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é o período de serviço, né? O período de serviço, então, ele é um indicador muito usado nas fazendas leiteiras e que ele basicamente vai ser o intervalo que vai do parto até a concepção da vaca, que irá gerar o novo parto. E quais são os principais pontos de atenção que podem interferir nesse período de serviço da vaca e do rebanho, né? Então, o primeiro é a baixa taxa de serviço, o segundo, baixas taxas de concepção e o terceiro são altas taxas de prenhez. Todos esses 3 pontos eles vão interferir para que a taxa de serviço aumente na fazenda. E quais são as consequências, né, desse aumento da taxa de serviço? Se nós pensarmos naquele conceito que eu disse do período de serviço, que é o intervalo que vai do parto até a concepção das vacas, esse período ele é variável de acordo com as fazendas, né? Fazendas são mais eficientes para poder emprenhar as vacas e outras fazendas são menos eficientes para poder emprenhar a vaca. Se a gente somar o período de serviço, né, que é do parto até a concepção, mais o período de gestação da vaca, a gente tem um novo indicador, que é o intervalo entre partos das vacas. O período de gestação, ele é fixo, ele não muda, né, algo próximo aí dos 280 dias para os bovinos, para as vacas leiteiras, variando de rebanho para rebanho. O período de serviço, ele já é variável. Então, à medida que nós aumentamos o período de serviço do rebanho, consequentemente, nós estamos alongando o intervalo entre partos daquele rebanho. Se nós alongamos o intervalo entre partos do rebanho, nós aumentamos também o DEL médio daquela fazenda e nós reduzimos a média de produção do rebanho. Então, pensando naqueles 3 principais pontos de atenção que interferem no período de serviço que eu comentei. O primeiro, que é a baixa taxa de serviço. Muito provavelmente, a taxa de serviço é o principal gargalo das fazendas leiteiras no quesito reprodução no Brasil. E esse ponto de taxa de serviço, de forma a grosso modo, ele é um ponto relativamente simples da gente resolver nas fazendas. Basta que nós adotemos uma rotina reprodutiva coerente com o rebanho e que tenha, né, inseminações que a gente consiga servir as vacas na reprodução no tempo certo e no momento ideal e que tenha também uma rotina de observação de cio. Já quando nós consideramos os outros 2 pontos, que é a concepção e a perda de prenhez, esses 2 pontos já são mais complexos da gente poder trabalhar nas fazendas, pois eles são multifatoriais. Mas, basicamente, o que nós podemos fazer a campo para poder resolver problemas relacionados à concepção e à perda de prenhez, para poder otimizar esse período de serviço da fazenda? É ofertar uma nutrição adequada, um bom manejo alimentar, ofertar conforto para as vacas e prevenir que as vacas adoeçam.